Esses dias atrás eu tava no carro com a minha pequena, Luísa, de 8 anos, e ela tava roendo as unhas, comendo os dedos assim, e eu falei, filha, por que você tá roendo suas unhas? E ela me disse assim, sabe o que é, mãe? É que eu faço muitos planos na minha cabeça, muitos planos, eu sonho com muitas coisas, e enquanto essas coisas não acontecem, eu fico ansiosa. Ansiedade não é um privilégio de adulto, nem só de criança, ansiedade acomete qualquer ser humano. Mas é claro que eu não tô falando aqui de uma ansiedade patológica. A ansiedade, enquanto um transtorno, ela é uma doença e ela precisa ser medicamente tratada. Inclusive, se você tá passando por crises de ansiedade, por problemas desse tipo, eu recomendo fortemente que você procure sim um auxílio espiritual, mas também procure um auxílio médico, psiquiátrico e psicológico. Muitas pessoas consideram o transtorno de ansiedade como uma bobagem, como uma frescura ou como falta de fé, mas não é nada disso. Na verdade, é um transtorno que tem que ser levado a sério, e o que eu quero falar hoje, minha intenção com esse vídeo é a gente trazer um alinhamento através da palavra de Deus sobre esse assunto, justamente para que as pessoas não tenham esse tipo de doença. E a grande pergunta é por que a gente fica ansioso? Você viu contando da minha pequenininha que já estava ansiosa com os planos na cabeça dela. A verdade é que todos nós, seres humanos, temos um anseio, o anseio de controlar aquilo que acontece na nossa vida e no nosso entorno. Perguntas como, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? O que eu vou fazer de faculdade? Com quem eu vou me casar? Como vai ser meu futuro? Todas essas perguntas e muitas outras e muito mais profundas sempre rondam a nossa cabeça. E essas perguntas, de certo modo, trazem ao nosso coração uma certa inquietação. E como ninguém gosta de ficar inquieto, a nossa alternativa a essa sensação ruim é sempre tentar exercer um certo controle sobre as coisas. Mas eu não quero que você olhe para o controle de uma forma só pejorativa. O controle não é de todo ruim se você é uma pessoa equilibrada e saudável, porque é do controle que deriva-se planejamento, organização, e de fato essas coisas podem te ajudar muito na sua vida, na sua jornada, em qualquer área que você precise aplicá-las. Eu acho que a pergunta que cabe aqui é a seguinte: se aquilo que você organiza, aquilo que você planeja, não sai exatamente do jeito que você tinha previsto ou que você queria, o que acontece? Aí você fica ansioso? A paz é roubada de você nesse momento? Aquilo que eu não controlo desperta em mim ansiedade? Se a sua resposta a essas perguntas é sim, aqui nós temos um problema. Porque se aquilo que você não controla te controla, então na verdade você não é livre, você é um escravo. A ansiedade está ligada então a uma crise de controle, mas não existe crise de controle sem antes existir uma crise de identidade. Por que identidade? Porque a real é que o único ser poderoso o suficiente para organizar, planejar, para ter uma vontade boa, perfeita e agradável que deve ser executada, o nome desse ser é Deus. E se nós surtamos quando a gente planeja e as coisas não acontecem do nosso jeito, na verdade a gente tem uma crise de identidade, porque a gente está querendo ser aquilo que a gente não é, Deus. O que você vai entender no final de todo esse raciocínio é que o início de toda ansiedade abriga um pecado. A palavra de Deus diz assim no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse versículo nos aponta o antídoto para a ansiedade. Se você quer vencer esse problema de uma vez por todas na sua vida, esse versículo tem a chave para isso. Eu quero compartilhar com você. Se você quer ser liberto da ansiedade, a primeira coisa é que você precisa ter uma vida de oração. É preciso orar. O texto diz: sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições, as suas súplicas. Apresente diante dele aquilo que está no seu coração, que te inquieta. Porque quando você ora, você coloca o assunto nas mãos do único que é poderoso para realmente resolver as situações. Quando você ora, você está colocando ali toda a sua consciência naquele momento e você está exercitando uma coisa que a gente chama de fé. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas aquilo que você espera. Orar é colocar nas mãos do Senhor a sua esperança, o seu futuro e colocar nele toda a sua certeza. Para você exercitar essa fé, você tem que entender que tipo de fé que é esse que eu tô falando. Muita gente acha que ter fé é acreditar, mas fé é muito mais profundo do que isso. Fé não é só acreditar, tipo, eu acredito em Deus, que Ele está cuidando de mim. Não, fé
tem a ver com confiança. Tem uma história que eu gosto muito de um equilibrista. Ele fazia travessias de um prédio a outro, lá em cima do prédio mesmo, através de uma corda bamba. Esse cara era fera, ele atravessava assim, prédios em alturas absurdas, assim, que dariam muito medo, sem proteção, sem nada. Ele era um expert nisso, sabe? E um dia ele tava numa entrevista com um jornalista e ele perguntou pra esse cara: você acredita que eu sou capaz de atravessar de um prédio pro outro? E aí o jornalista falou assim: acredito, eu já vi você fazendo isso. Então ele foi lá e atravessou de um lado a outro do prédio. Quando ele voltou, ele perguntou pro jornalista mais uma coisa: você acredita que eu consigo atravessar de um prédio pro outro segurando um carrinho de mão? O jornalista disse: acredito, já vi você fazendo isso outras vezes. Só que o equilibrista fez mais uma pergunta para aquele jornalista e ele disse: agora, você acredita que eu sou bom o suficiente para você subir nesse carrinho de mão e eu te atravessar de um prédio para outro? Então o jornalista disse: eu não tenho essa coragem. É isso que eu quero mostrar pra vocês. A fé de verdade é uma fé que confia. Imagina Deus como esse equilibrista com esse carrinho de mão. Quando Deus fala pra você ter fé e colocar suas petições diante dele, ele tá falando pra você: pode subir no meu carrinho que eu não vou te derrubar. Fé é você crer o suficiente que ele é poderoso pra não deixar você cair. Entre outras coisas, a oração tem muitos benefícios. Quando você ora, você fala em voz alta. Quando você fala em voz alta, você se escuta. Às vezes a nossa mente mente. Então quando você mesmo se escuta falando das suas preocupações, você percebe que aqueles monstros não eram tão grandes assim. A neurociência já conseguiu explicar que orar tem um efeito muito similar a uma psicoterapia. Então, é por isso que a Bíblia diz que a oração do justo é muito poderosa nos seus efeitos. Primeira parte desse texto é: apresente a Deus suas petições e súplicas. Mas uma coisa é verdade, nós como crentes, a gente sabe disso. Quando você tá ansioso, eu tenho certeza que você se ajoelha e pede, apresenta diante de Deus todas as suas inquietações. Mas o texto não para por aí. A segunda dica do antídoto para a ansiedade é: apresente suas petições e súplicas com ações de graça. E geralmente quando a gente lê essa parte, a gente já tem um pensamento automatizado em relação à gratidão. Então não basta eu apresentar a Deus os meus pedidos, meus anseios, minhas inquietações, mas eu também tenho que agradecer em oração por tudo aquilo que eu já tenho. E isso é verdade. Porém, eu quero colocar mais um entendimento sobre a ação de graças para você. O texto não está falando só sobre palavras de gratidão, ele está falando sobre ações de graça, atitudes, comportamentos que revelem graça a outras pessoas. E é muito louco o contexto que o apóstolo Paulo escreve esse texto. A gente não pode desprezar o contexto. Ele está escrevendo isso para a igreja de Filipos, ele está tratando na carta vários problemas, e nesse capítulo especificamente ele está falando com duas mulheres, Evódia e Sintique, e elas estavam meio que brigadas, estava tendo uma tensão ali entre elas. E Paulo fala: você está inquieto? Ora, apresenta diante de Deus as suas súplicas com ações de graça. Ou seja, você está com problemas? Apresente diante de Deus, mas depois que você fizer isso, saia de lá e procure alguém ou ache alguém para você proceder graciosamente, para você fazer com o outro aquilo que ele nem mesmo merece, mas que no fim das contas vai curar você mesmo da sua ansiedade. Faz sentido? E a ação de graça é esse grande antídoto para a ansiedade, porque quando você age de maneira graciosa para com outra pessoa, tudo que você está fazendo é tirar os olhos, os pensamentos, o foco, a atenção do seu próprio umbigo. A gente fica ansioso demais porque a gente só pensa na gente. Se você tá sofrendo de ansiedade, provavelmente quem ocupa a maior parte dos seus pensamentos é você mesmo, o seu futuro, as suas coisas, o seu dinheiro, enfim, é o eu. Enquanto você e eu não fomos chamados para olhar para nós mesmos, nós fomos chamados para olhar para outras pessoas e para agir com essas pessoas em graça, em gratidão, aquilo que nós recebemos do nosso Pai. Tem um filme no Netflix que chama Toque Toque. É um filme que vai tratar sobre uma doença, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e nesse filme o que acontece? Um médico especialista na doença chama várias pessoas para consulta e o cara não aparece. E essas pessoas ficam todas numa sala de espera e cada uma tem um toque específico. Tipo, tem uma moça que tem mania de limpeza, tem uma que tem toque religioso, então ela fica toda hora fazendo assim. Tem um outro que não anda fora de linhas assim no chão. Sabe como é que é, né? Como o médico não chega, eles resolvem fazer uma terapia em grupo. Eles colocam uma das pessoas doentes no meio e todos os demais que estão ao redor tem que ficar provocando aquela pessoa que tá no meio para que ela não faça o toque dela. E assim vai, um após o outro sucessivamente, e os caras não conseguem. Toda vez que alguém tá no meio sendo provocado, o toque vem à tona e eles começam a fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer e que a doença leva eles a fazer. Mas uma coisa interessante é que todos aqueles outros que estavam ao redor dessa pessoa que não conseguia parar de fazer o toque, enquanto eles estavam prestando atenção no toque da outra pessoa, eles não desenvolveram o seu. E eles descobriram que a cura para sua doença não estava em ficar sentado prestando atenção em si e no seu problema. A cura da doença estava em tentar ajudar outras pessoas
pessoas que estavam passando, de repente até pelo mesmo mal. Talvez um dos motivos pelo qual seu coração está adoecido é o egoísmo, é o individualismo. E hoje o Senhor está apresentando através desse versículo um antídoto com essas duas bases, oração e ação de graça, para que você saia desse ciclo. E por último, esse texto é tão verdadeiro e funciona tanto porque ele era o estilo de vida de Jesus. No Getsemane você vai ver Jesus orando, chorando, suando sangue, apresentando a Deus toda a sua ansiedade. Deus, eu não queria ter que passar por isso, sofrendo mesmo. Mas quando ele se levanta de lá, ele vai para a cruz e ali ele faz o maior ato de ação de graça que a humanidade já viu. Se você quer ser livre da ansiedade, pratique essas duas coisas e o Espírito Santo vai curar o seu coração, a sua alma, em nome de Jesus. É isso, galera, era isso que estava no meu coração para falar hoje. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e falado com você. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você participar da família Dizascope. Dá um like aqui nesse vídeo porque ajuda na divulgação e compartilha com seus amigos, especialmente com esses que você sabe que sofrem com ansiedade, com esse transtorno, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa pra você muito simples. Tira um print aqui da tela do vídeo e posta nos seus stories e me marca que eu vou remarcar vocês e assim esse vídeo vai o mais longe possível pra glória de Deus. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que vocês são a cópia de Jesus e não fiquem ansiosos. Tchau!